existência de Deus não é algo que interessa apenas às pessoas que creem, não. A ideia de um Criador supremo, amoroso, que cuida de cada um de nós e nos dará a vida eterna no fim da história, é um apelo psicológico muito forte. Uma boa parte daqueles que não creem em Deus não rejeitam a ideia do divino porque ela pareça ruim. Pelo contrário, eles a rejeitam porque parece boa demais para ser verdade. Quer ver? Imagine por um instante que não haja Deus, céu, vida eterna, nem qualquer das promessas que a Bíblia apresenta. Nesse contexto, a história humana não teria propósito definido, tudo é ilusório, passageiro, circunstancial. Tudo o que existe, incluindo você e as pessoas que você mais ama, não passariam de coincidências e acidentes atômicos, ajuntados por um acaso inexplicável. Se for assim, a nossa vida será apenas uma luta desenfreada pela sobrevivência, sabendo que mais cedo ou mais tarde nós seremos vencidos. A morte, meu amigo, nesse contexto é a única certeza que teríamos. E nada mais nós seríamos senão cadáveres adiados que procriam. Uma frase de Fernando Pessoa. Depressivo demais? Ora, deixe-me dizer que esta é a conclusão a que chegaram grandes nomes da filosofia moderna, boa parte deles descrentes em Deus. Estou falando de autores como Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, Tolstói, Zola, Kafka, Anatole France e vários outros. De fato, nós devemos admitir que é o ceticismo que nos empurra para um reducionismo existencial, onde a vida seria apenas um hiato entre duas datas. Veja que interessante a admissão do filósofo Albert Camus. Ele disse: "Estou repleto de desejo por clareza e significado num mundo cuja existência não me oferece nenhum nem outro. Por isso, começar a pensar é começar a ser atormentado." Pesado, né? É com base em depoimentos assim que não seria incoerente dizer que, se existisse uma oração que até um bom ateu pudesse fazer, esta oração seria: peço que Deus exista. Amém. Deixe-me contar uma historinha para você. Em 1667, um brilhante estudante de direito surpreendeu os professores da Universidade de Altdorf ao obter o seu doutorado com apenas 21 anos de idade. O seu nome? Gottfried Leibniz, provavelmente o mais genial filósofo do seu tempo. Autodidata, aos 8 anos ele aprendeu sozinho a falar latim e grego. Aos 15 anos já possuía vasto conhecimento de filosofia moral e teologia escolástica e, para completar, estudou ainda matemática em Paris e enunciou o cálculo diferencial a partir do seu invento, a máquina de fazer operações matemáticas, que seria a ancestral da calculadora. A sua lista de façanhas é realmente de tirar o chapéu. Porém, o que mais nos interessa é a perplexidade de Leibniz em face aos questionamentos dirigidos à fé que havia em seu tempo. É que a falta de pietismo vista no cristianismo nominal daquele tempo, seguida das tolas justificativas para o sofrimento humano, fizeram com que muitos começassem a negar a existência de Deus, bem como de sua justiça. Então Leibniz propôs uma sistematização das ideias racionais que argumentassem a favor da justiça de Deus e de seu governo nesse mundo. E para dar nome ao seu projeto filosófico, ele criou a palavra teodiceia, que acabou sendo absorvida pela filosofia. O neologismo teodiceia vinha do grego theos, que quer dizer Deus, e diceia, ou dike, que quer dizer justiça. Portanto, teodiceia seria, em outras palavras, uma forma racional de argumentar a favor da existência de Deus e de sua justiça, isto é, de sua bondade. Além de Leibniz, houve outros intelectuais que também procuraram apresentar uma boa argumentação para a existência de Deus. Nomes como Tomás de Aquino, Descartes, Pascal e Newton estão nessa lista aí. Agora, não se tratam de provas laboratoriais da existência de Deus. Na verdade, é impossível provar que Deus existe. O Todo-Poderoso não é objeto de investigação humana que possa ser analisado, testado, provado em laboratório. Deus não é elemento químico. E se Deus pudesse ser, entre aspas, provado, ele não seria grande o bastante para ser Deus. A sua essência, meu amigo, ela é infinita e, como tal,
Não podemos tratá-lo como um teorema matematicamente demonstrável. Deus seria mais algo como um axioma, isto é, uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, porém ela mesma indemonstrável. Ela é originada nos princípios inatos da consciência. Quer um exemplo de axioma indemonstrável? Bom, a autoevidente declaração do princípio aristotélico da não contradição, quando Aristóteles diz nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. É impossível provar, confirmar ou demonstrar laboratoriamente esse princípio. No entanto, é impossível negar a sua lógica. O mesmo se passa com o ser de Deus. Foi por isso que intelectuais de prestígio, como o teólogo alemão Casper, preferem chamar esses elementos de indícios, como os de Leibniz, ou, quem sabe, argumentos à fé, convites argumentados à fé. Ou ainda também, como falou Tomás de Aquino, caminhos para a compreensão de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Hebreus 11, verso 5. Por outro lado, a mesma Bíblia também incentiva a termos uma adoração lógica, racional, conforme você pode ver em Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, meu amigo, a fé não é de maneira nenhuma incongruente com a razão humana. Há uma diferença bem clara entre fé e crendice, e a Bíblia jamais incentiva a segunda. Pelo contrário, nós somos na Bíblia convidados a refletir, questionar, raciocinar acerca de tudo o que existe. Ponham-me à prova, diz Deus em Malaquias capítulo 3, verso 10. E é dele também o convite, venha, vamos refletir juntos, ou conforme uma tradução mais antiga, vamos arrazoar juntos, isto é, discutir, entrar num acordo, entender as razões de um do outro. Isso está em Isaías capítulo 1, verso 18. Também nas páginas do Novo Testamento, eu encontro uma gama de textos aconselhando-me a testar, examinar criticamente todas as coisas antes de crer apressadamente nelas. Você pode ver isso, por exemplo, 2 Coríntios 13, verso 5, Efésios 4, 14, 1 Tessalonicenses 5, 21, 1 João 4, verso 1. Anote esses textos e lê depois. Se eu compreendo bem toda essa advertência da Bíblia, eu devo estar alerta a não concordar com uma coisa, por exemplo, só porque ela faz parte da tradição dos mais antigos. Foi Jesus que falou isso em Mateus capítulo 5, 21 e 22, e Paulo em Colossenses 2, verso 8. Também não devo acreditar numa coisa só porque um líder de prestígio falou aquilo. 1 Pedro capítulo 2, 1 e 3 também alerta a não acreditar em pessoas que podem ser falsos líderes, que explorariam os demais com historietas emotivas que eles mesmos inventariam. Veja, por exemplo, a passagem de Mateus 7, verso 15, 2 Coríntios 11, verso 5. Ora, quer um incentivo à reflexão e à racionalidade autônoma mais claro do que este da Bíblia? É que muitos, por não entenderem isto, acabam confundindo a fé genuína com a fé ingênua, semelhante àquela fé de Rubião, personagem de Machado de Assis, descrito como sujeito mais crédulo do que crente. A fé não é evidentemente racionalista, mas ela é racional. Faz sentido crer em Deus. Portanto, eu quero que você me acompanhe agora em algumas perguntas que eu vou fazer e leve essas perguntas como se fossem um exercício mental de percepção da realidade e da possível existência de Deus, está bem? A primeira pergunta é essa: por que existe algo ao invés de nada? Desde os antigos sumérios até Einstein, pensadores que não haviam sido influenciados pelas escrituras judaico-cristãs acreditavam que o universo, ou pelo menos as forças siderais que compunham a existência do universo, essas forças siderais existissem por toda a eternidade, sem nunca ter tido um começo. Assim, eles viam-se desobrigados do fardo de lidar com o tema de como tudo começou. Hoje o consenso está mudado. Evidências esmagadoras reforçam que mais de 95% dos cosmólogos postulam uma origem para o universo que muitos descrevem como sendo a teoria do Big Bang, ou seja, o universo começou. Ponto. Para aqueles que querem refletir um pouco sobre tudo isso, os cientistas estão concluindo que houve um instante zero, antes do qual não havia nada.
absolutamente nada. Nem tempo, nem espaço, nem gravidade, nem ondas, nem som, nem matéria, tudo era inexistente. E após uma explosão inexplicável, tudo veio a existir em sua complexidade e beleza. Suposições sobre o que havia antes do universo até têm sido sugeridas. Fala-se da teoria das cordas, das supercordas, multiversos, universos paralelos. São algumas das proposições que eu ouço por aí. Agora, nenhuma delas goza de comprovação. Não são nem axiomas. Estão mais para especulação filosófica do que para elaboração científica. Ironizando algumas dessas propostas que eu acabei de apresentar, o astrofísico Paul Davies escreveu o seguinte: talvez os teóricos das cordas tenham tropeçado no santo graal da ciência, mas talvez eles estejam todos perdidos para sempre na terra do nunca. O ponto em comum entre os diferentes especialistas é o de que o universo teve um começo e, portanto, teria de ter uma causa, isto é, algo que ocasionou a origem do cosmos. Para efeito de lógica, essa causa não poderia ser o próprio universo, mas sim alguma coisa além dele. Teria que ser algo, um ser invisível, teria de ser um ente eterno, infinito, onipresente, porque ele existia antes do tempo e do espaço sideral, imaterial, pois existia antes da matéria, teria que ser um ente intencional, pois o universo parece incrivelmente planejado, e também teria de ser um ente pessoal, pois ele fez surgir beleza, sentimento e alegria. Agora, o interessante é que todas essas características são mais coerentes com a ideia de um ser divino e eterno e não causado, conforme descrito na Bíblia, do que com qualquer das propostas cegas que estão sendo apresentadas por cosmólogos materialistas que intentam encontrar a todo custo uma razão não divina para explicar tudo o que passou a existir. Veja, raciocine comigo. Com Newton, nós descobrimos que o universo possui leis. Com Einstein, nós descobrimos que o universo possui energia. E com Watson, nós descobrimos que ele possui informação, o DNA. Agora, como tudo isso pode ter vindo à existência, sendo que, do nada, nada se produz? Ex nihilo nihil fit, como se diz em latim. Mas deixemos a conclusão disso, não com os teólogos, mas com um astrônomo profissional, Alan Sandage, que calculou a velocidade com que o universo se expande e a idade do mesmo pela observação de estrelas distantes. Esse astrônomo foi ganhador do prêmio Crafoord de astronomia, que seria o equivalente ao prêmio Nobel. Olha o que ele escreveu à luz de tudo isso. Eu era quase um ateu na juventude. A ciência foi que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que o que podemos explicar. O mistério da existência só o posso explicar mediante o sobrenatural. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que haver algum princípio organizador. Deus, para mim, é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência, porque existe algo ao invés de nada. Bonito, não é? E veja, foi um cientista que declarou. Agora vamos a outra pergunta. Por que a música em vez de ruído? Essa pergunta, na verdade, aparece em Shakespeare, num contexto bem diferente, mas ela foi formulada na academia científica, ou reformulada, digamos assim, pelo astrofísico Hubert Reeves, e ele a usa para se referir a uma condição óbvia, ou seja, as coisas existem, mas não existem a esmo. Há uma ordem no ar, uma organização do cosmos que não pode ser explicada por mera coincidência. E a pergunta lógica é, de onde viria essa organização? Veja, se já era inconcebível imaginar que tudo do nada surgiu, já que do nada nada se faz, pior ainda perceber que esse tudo surgiu organizado. Obviamente, os cientistas dizem que esse tópico está fora do domínio científico. No entanto, as suas observações dificultaram o reconhecimento de um fenômeno misterioso chamado ajuste fino. Já ouviu falar dele? Acontece que as forças fundamentais da natureza, por exemplo, a taxa de expansão do universo no início, a proporção de massas de prótons e elétrons, etc.,
Cada uma tem valores que se enquadram em parâmetros extremamente precisos. São os parâmetros necessários para o surgimento da vida. Muitos cientistas, sem orientação religiosa, falam até do princípio antrópico como sendo a melhor explicação. Ou seja, para eles, os valores constantes da natureza podem ser melhor explicados quando são calculados tomando como pressupostos que os mesmos coincidem precisamente com a nossa projeção e existência nesse planeta. Em outras palavras, falando em linguagem leiga, parece que alguém nos quis aqui e preparou o cenário para que nós viéssemos. Este é o quadro. Veja, são cientistas que dizem isto, não religiosos. Agora, compare essa conclusão científica com o que está no Salmo 66, verso 5, que eu lerei para você. Vinde e vede o que Deus fez. Quão impressionantes são suas obras em favor do ser humano. Lindo. Só posso dizer lindo. Agora, mais uma pergunta para a gente encerrar aqui. De onde vem a ideia de Deus? Embora alguns tentassem negar o elemento extraído dessa pergunta, ele ainda tem a sua força argumentativa. Os latinos o chamavam de consensus gentium, ou argumento étnico. É o seguinte, em todas as culturas, por mais avançadas ou primitivas que sejam, há sempre uma ideia de Deus interpretada de maneira localizada. Quem espalhou pelos povos a noção de divindade? Isso nos faz concluir que a tradição a respeito da existência de Deus é, no mínimo, tão antiga quanto a raça humana, que desde os seus primórdios tem o costume de adorar religiosamente um ser superior à humanidade. Aliás, em termos psicológicos, ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias. Por isso é sensato admitir que, psicologicamente falando, a crença é o sentimento primeiro e natural de todos os seres racionais. O ateísmo é que é algo que veio depois por diferentes circunstâncias na vida do indivíduo. E não sou eu que estou dizendo isso, há muitos psicólogos que endossam essa declaração com estudos analíticos do comportamento humano. Aliás, o próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, admitiu que nós já nascemos com a carência de um pai cósmico e universal, e Freud era ateu. O único problema, a falha do modelo de Freud é que ele detectou a carência, mas não falou nada sobre o porquê dessa carência. Ora, eu me lembro aqui de uma frase de Santo Agostinho que dizia: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo e o nosso coração estará inquieto até que encontre repouso em ti. Karl Rahner, um famoso teólogo alemão do século XX, resolveu dar um colorido psicológico a essa máxima agostiniana e perguntou algo que faz sentido. Afinal, por que o coração se encontra inquieto? Eu só posso dizer, parafraseando Blaise Pascal, que há um vazio com forma de Deus no coração humano. E por que não supor que também haveria um correspondente divino para preencher essa carência existencial que nasce com cada um de nós? O argumento de Pascal, como filósofo e matemático, é muitas vezes resumido de forma aproximada, porém não absoluta. O que ele quer dizer é o seguinte: existe um vazio com forma de Deus no coração humano. No texto original, Pascal não fala de um mero vazio, mas de um abismo infinito. É isso que está ali no texto dele. O que seriam essa ganância e impotência que clamam atrás de nós, senão a certeza de que houve uma vez no homem uma verdadeira felicidade, da qual ele agora só traz a marca e o rastro de toda uma vida. E isso ele tenta em vão preencher usando tudo o que o rodeia, procurando por coisas que estão ausentes, por uma ajuda que não obtém do presente, coisas que são ineficazes, porque esse abismo infinito só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, o próprio Deus. Brilhante o raciocínio de Blaise Pascal. Também Pascal. Agora, esses arrazoados, eles ajudam a fortalecer a racionalidade da fé, mas eu devo admitir que eles não levam necessariamente à conversão. Eu preciso, em primeiro lugar, admitir que eu estou carente de Deus, que eu tenho sede de Deus, para então ir ao encontro dele.
e já que eu usei esse paralelo, é a sede e não o conhecimento bioquímico da água que nos leva a ansiar por uma fonte no deserto. Por isso, meu amigo, o reconhecimento de Deus deve conduzir a um relacionamento com o divino, senão você tem apenas um teologismo e nada mais. Não basta concluir racionalmente que Deus existe. É preciso aceitar o convite de Deus, vencer aquele orgulho e as emoções que nos prendem, deixando que Deus nos abrace e nos trate como aquilo que nós realmente somos, seus filhos queridos. Então, vamos pensar um pouco sobre tudo isso? A gente se vê no próximo estudo.